Somos do grupo Detectives Analytics Youth Customer are Happy Customer. Nossa equipe é formada pela Ellen Souza, João Alves, Rafael Barros, Rafael Madeira e Samantha Corsi. O nosso projeto é o Santander Customer Satisfaction. Vamos contextualizar ele um pouco para vocês. Nós escolhemos esse projeto por se tratar de uma chave de sucesso para prever a satisfação do cliente antecipadamente e possibilitar na melhoria da relação entre a empresa e o cliente. Esse projeto ele se baseia na análise de satisfação do cliente, auxiliando na identificações de padrões e utilizações de consumos relacionadas ao produto. E o intuito dele é gerar insumo para fomentar campanhas direcionadas, melhorando o CRM. E sobre os dados, o conjunto de dados tem uma composição de mais de 300 características, possuindo mais de 75 mil amostras para treinamento e uma quantidade similar para testes. No conjunto de treinamento, cerca de 73 mil amostras são de clientes satisfeitos e cerca de 3 mil amostras são de clientes insatisfeitos. O nosso objetivo principal da competição é constatar se o cliente está satisfeito ou não. Para isso, nós vamos seguir um roteiro de apresentação, passando pelos problemas encontrados, a sanitização e organização dos dados, a análise exploratória, o baseline, resultados encontrados e o comparativo com a competição do cake. Os problemas encontrados foram principalmente os dados serem anônimos, com isso dificultando o nosso dicionário de dados. E após isso nós também percebemos o desbalanceamento da base, que é de cerca de 96,04% da classe negativa e de 3,96% da classe positiva. Neste caso, a classe positiva são os clientes insatisfeitos. A sanitização e a organização. A análise de duplicidade da coluna ID, separação em conjunto de treinamento de 80 a 20, remoção de filters com frequência de valores igual a 100%, normalização dos dados para cada atributo. Após a sanitização, onde retiramos as filters com 100% dos valores iguais, fizemos uma normalização dos dados e após isso fizemos o levantamento através da correlação e da frequência, com diferentes pontos de corte, e percebemos uma estabilização nas variáveis a partir de 0,6. No caso das variáveis de frequência máxima, com uma brusca queda, como é possível visualizar no gráfico, saindo de um patamar de 263 variáveis para 82, uma grande queda do primeiro ponto de corte de 0,95, quando restam 82 variáveis e uma estabilização a partir de 0,6. Onde observamos a estabilidade. Nossas análises seguimos por dois caminhos, a regressão logística e a floresta aleatória. Eu vou começar falando sobre nossa floresta aleatória, e aqui nós fizemos o treinamento do modelo e realizamos a aplicação no conjunto de validação. Usamos a acurácia balanceada para observar o desempenho do modelo, a variação de classes na Random Forest, onde utilizamos um espaço de 1, 5, 10 e depois de 25 a 25. Nisso conseguimos perceber que não existe a necessidade de utilizarmos muitas árvores, pois tivemos um melhor resultado na primeira árvore. A variação das árvores não tem relação direta com a melhoria do modelo, o que nos leva a pensar na necessidade de um refinamento das filters. Ainda falando sobre floresta aleatória, só que neste caso com a base balanceada, temos uma melhoria com relação à floresta aleatória da base desbalanceadas. Conforme variamos o número de árvores, não conseguimos observar um ganho de performance, mas com relação à base desbalanceada, houve uma melhora de 0,5 para 0,7. Falando agora um pouquinho da nossa regressão logística, partimos do mesmo princípio utilizando a base no cenário desbalanceado, com as 60.816 amostras. Aqui observamos a correlação em que, dado um ponto de corte entre todas as variáveis e decrescendo em 0,5 em cada filter, o fator de escolha é a correlação média absoluta. Com isso, conseguimos reduzir a quantidade de filters observadas conforme a atualização do ponto de corte. Observando o treinamento, temos um overfitting, e no conjunto de validação temos uma estabilidade entre os pontos de 0,85 e 0,6. Ainda falando de regressão logística, quando analisamos o modelo em cima da base balanceada, o resultado foi ainda melhor do que o de floresta balanceado e ainda melhor que a de regressão logística desbalanceada. Nós utilizamos o Oversimple para realizar o balanceamento neste caso.
Os resultados que nós conseguimos encontrar foi melhorando os hiperparâmetros no modelo de florestas aleatórias, realizar novas abordagens com a regressão logística e regressão polinomial. Floresta aleatória, realizamos uma revisão na seleção de filters, buscamos melhorar o modelo alterando as estratégias de como lidamos com o desbalanceamento que antes era o oversimple. Fizemos a atribuição de pesos para penalizar o modelo durante o treinamento ao predizer incorretamente a classe de interesse. Uma alta correlação indica uma equivalência, o que nos ajuda a escolher a filter de descarte. O objetivo, depois disso, distribuímos os pesos entre essas classes. Ainda falando de floresta aleatória, partimos do desbalanceamento original da base, onde encontramos uma relação de 4:96. Fizemos uma inversão na hora de atribuir os pesos. Após o ponderamento variando o threshold da correlação com ele e como ele se comportaria, foi possível observar a partir do threshold de 0,3 o desempenho do modelo se manteve relativamente constante. Fizemos a escolha do threshold de 0,7 por ele ser um valor intermediário, que nos dava margem para novas validações e experimentações, o que não iríamos conseguir fazer se utilizássemos o valor de 0,3. Após isso, buscamos a melhor relação de pesos para as classes e os modelos. Fizemos isso para determinarmos se com esse valor de finalização conseguiríamos um melhor resultado. Neste gráfico, é possível verificar o melhor desempenho do modelo se deu no fator 0,1. A partir deste ponto, estabelecemos o nosso parâmetro. Após o treinamento do modelo, aplicamos no conjunto de validação e obtivemos essa matriz de confusão que indica que o modelo fica com uma alta taxa de falso positivo. O que podemos observar nesse quadro de inferência vermelha de 21,13%, o que nesse projeto acaba não sendo uma melhor solução, já que isso pode piorar a experiência do cliente insatisfeito. Legal frisar que aqui nós obtivemos uma acurácia balanceada de 69,97%. Vamos entrar agora na regressão logística. Assim como na abordagem de florestas aleatórias, nós também atribuímos pesos para trabalharmos de maneira mais efetiva na base. Tivemos preocupação com relação à implementação e monitoramento do modelo, pensando em uma possível demanda em produção. Realizamos a escolha de filters de maneira a ganhar agilidade no processamento. Nós avaliamos o desempenho da regressão atribuindo pesos para as classes de insatisfeitos. Removemos os atributos correlacionados, assim como o baseline. Na atribuição de pesos, fizemos uma variação em nossas classes positiva, deixando-a com o valor default e depois passando a variação a cada 2 intervalos, até o peso 40. Nós temos um ganho próximo da inferência, onde os melhores resultados se encontram no peso 18. Considerando o peso 18 para a classe positiva e definindo a correlação em 65%, obtivemos essa matriz de confusão definindo o threshold em 0,5. Tivemos uma taxa de acerto de 75,89% e continuamos com a questão dos falsos positivos, onde ficamos com um total de 19,88%. Neste caso, a nossa acurácia balanceada bateu 73,18%. Na nossa regressão polinomial, assumimos os 65% de filters correlacionadas, atribuindo o peso 18, assim como na regressão logística, para a classe de insatisfeitos. Nós observamos que, ainda assim, não houve uma melhoria referente ao polinômio de grau 1, o que nos faz constatar que a regressão polinomial não teve ganho de performance. Falando um pouquinho sobre o comparativo com a competição do Kaggle. Assumimos como modelo de melhor resultado a regressão logística, que é a mais utilizada no mercado atualmente, e realizamos a submissão no Kaggle do conjunto de testes para termos um comparativo. Obtivemos um resultado de 0,79 e o vencedor da competição conseguiu um resultado de 0,84. Obrigada!